Eu não sei se você já assistiu aquele filme bem famoso do Adam Sandler, chamado Clique. No filme, ele simplesmente abandona o controle sobre a vida dele, ou seja, o autocontrole, o domínio próprio, o autogoverno, e ele passa a acreditar que o controle pode funcionar sozinho, com algumas funções que melhoram a vida dele. Mas eu te garanto, isso não vai acontecer. Aquele que não governa a si mesmo é como uma cidade derrubada sem muros. Imagina uma cidade antiga, sem muros, está vulnerável a qualquer ataque. Assim é aquele que não tem domínio próprio. E quando falamos de negócios, liderança e propósito, tudo começa aí. Antes de liderar equipes, projetos ou ideias, é preciso liderar a si mesmo. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Sejam muito bem-vindos. Prepare o seu material aí, seu caderno, sua caneta. Vamos aprender juntos hoje sobre um tema essencial. Vamos falar sobre liderança. E eu quero convidar você a mergulhar um pouco num aspecto muito interessante a respeito desse tema, que é o autogoverno. É impossível liderar com excelência sem antes nós liderarmos a nós mesmos. Vocês concordam? Então, se esse tema, se essa aula de hoje faz sentido para você, compartilhe aí com o pessoal da sua família, do seu trabalho e vamos aprender juntos. Meus queridos, como eu falei no início do vídeo, a base de uma liderança saudável é o autogoverno. E aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, Camila, mas eu nem sou líder, eu não tenho uma empresa, eu não sou empreendedor, eu não tenho negócios, mas eu te garanto, em algum momento da sua vida, você vai exercer o papel de liderança, nem que isso seja na sua família. Então é muito importante que você entenda que existem princípios na Bíblia que podem nos ajudar a ter essa liderança saudável e de excelência. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a nossa liderança, ela precisa de autocontrole. Nós precisamos ser pessoas líderes que saibamos controlar as nossas emoções, que saibamos liderar de acordo com os princípios e não deixando que o contexto, ou muitas vezes o ambiente ou as circunstâncias falem mais alto na nossa liderança. Então, pense como você é emocionalmente como líder, como você toma decisões, se você deixa com que situações externas interfiram na sua fala, na forma como você administra e na forma como você interage com seus liderados. Queridos, a Bíblia é o nosso manual de vida. E nele também fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Vamos conferir o que diz em Provérbios 25, 28. Diz o seguinte: aquele que não governa a si mesmo é como uma cidade derrubada sem muros. Imagina uma cidade antiga, sem muros, está vulnerável a qualquer ataque. Assim é aquele que não tem domínio próprio. E quando falamos de negócios, liderança e propósito, tudo começa aí. Antes de liderar equipes, projetos ou ideias, é preciso liderar a si mesmo. Queridos, portanto, exercer uma liderança sem ter esse autogoverno é como construir uma liderança sobre areia. Ela não se sustenta. Gente, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que este autocontrole, este autogoverno, ele não é exclusividade humana. Isso tem tudo a ver com espiritualidade. Portanto, tem a ver com domínio próprio. O ser humano, ele tem capacidade de mudar um pouco seus hábitos, de adquirir novos hábitos, de alterar o seu estilo de vida. Isso tudo é muito bom, é muito importante, faz diferença na nossa vida. Mas isso está no nível da melhora e da mudança, como eu falei. Mas o domínio próprio, que é aquilo que está na Bíblia, aquilo que a Bíblia nos instrui a buscar, isso está no nível da transformação.
Então, líderes que seguem princípios e princípios milenares, como os princípios da Bíblia, devem buscar transformação e não apenas mudança e melhora. Queridos, eu vou aproveitar e compartilhar com vocês um versículo bíblico que tem tudo a ver com o que o Rodrigo acabou de compartilhar conosco também, tá? Ele está lá em Gálatas 5, 22 e 23 e diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Imagina só um líder cheio desses frutos, né? Ele vai exercer uma liderança com mais coerência, com amor. Ele vai exercer uma liderança tanto na sua empresa quanto no seu lar, como o Rodrigo compartilhou lá no início conosco, porque em algum nível você vai exercer essa liderança. É de forma mais íntegra, de forma mais assertiva. Já pensou um líder exercendo com alegria, com paciência, com amabilidade, com mansidão e com o nosso famoso domínio próprio, né? Como nós estamos falando dele hoje. Vai ser incrível, porque, de fato, todos vão ganhar. Quero compartilhar contigo agora o melhor exemplo de liderança que nós temos. Jesus. Jesus foi um líder ímpar, o melhor líder de todos os tempos. E por que ele era assim? Porque ele possuía todos esses frutos que a Camila acabou de ler para a gente na Bíblia. E ele não só possuía esses frutos, mas ele externava esses frutos através dos seus relacionamentos, através da liderança que ele exercia. Jesus, ele sabia o tempo, a hora certa de falar, mas também sabia a hora certa de se calar, de exortar, de ser bondoso, de ser amoroso, a hora certa de se retirar. Ele dedicava tempo a orar, a cuidar, a estar próximo. Isso tudo é característica de um líder que possui esses frutos do Espírito. Então, nós podemos e devemos tomar como base, já que somos cristãos, Jesus como o maior exemplo de liderança para as nossas vidas e para os nossos negócios. Para finalizar, eu quero te convidar a uma reflexão. Vocês estão vendo esse controle aqui? Imagina que você é a pessoa que detém esse controle. É o autocontrole da sua vida. Eu não sei se você já assistiu aquele filme bem famoso do Adam Sandler, chamado Clique. No filme, ele simplesmente abandona o controle sobre a vida dele, ou seja, o autocontrole, o domínio próprio, o autogoverno, e ele passa a acreditar que o controle pode funcionar sozinho, com algumas funções que melhoram a vida dele. Mas eu te garanto, isso não vai acontecer. Então, o meu desejo é que você segure firme o controle da sua vida, que você use esses botões para as funções que são necessárias e úteis lá na sua casa, no seu negócio, na sua empresa, onde quer que você vá e onde quer que você seja líder. Não deixe, não negligencie o autocontrole, o domínio próprio e o autogoverno, como vocês aprenderam hoje, tá? Que essa reflexão ela aconteça de tempos em tempos aí na liderança de vocês, que vocês apliquem isso em tudo que vocês precisarem. Esse é o nosso desejo. Tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês é justamente para potencializar a liderança. Então, ter esse autogoverno, ter os frutos do Espírito, ter um tempo para orar, ter um tempo para descansar, ter um tempo para se cuidar, para se autoavaliar, isso é muito importante, porque isso vai trazer clareza, isso vai também exercer a sua mansidão, o seu domínio próprio. Então, isso é o que nós desejamos para você que é líder na sua casa, para você que é líder na sua empresa. Exerça os frutos do Espírito. Isso vai trazer benefícios inimagináveis. Mais uma aula de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Aproveita que ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, compartilha, dá o like, tanto aqui quanto no Instagram. Comenta, nós vamos amar ouvir vocês. Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe. Até breve.